Meus amados, bom dia. Zacarias, capítulo de número 10, verso de número 1 diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos dá aos homens aguaceiro e erva do campo a cada um. Nós vemos no dia de hoje uma época em que nossas lideranças políticas se envolvem em crimes de responsabilidades, crimes de estelionato, crimes de roubo ao erário público. E nós vivemos uma época de escassez por causa das lideranças que nós temos instituídos sobre o nosso poder legislativo, executivo e até mesmo uma parte do judiciário. E isso gera uma escassez em todas as áreas, seja no comércio, seja na indústria, seja na questão das necessidades diárias que nós temos. E tudo isso vem contra nós como uma avalanche. Mas o interessante dessa época é que, neste tipo de época, Deus manifesta o seu poder. Porque Deus opera aonde há dúvida, Deus opera aonde há incerteza, Deus opera quando o ímpio está sendo abatido, ele levanta a sua igreja. Estamos vivendo os dias de chuva seródia da parte do Senhor. A igreja de Deus, ela vai colher um tempo sobrenatural de prosperidade quando o ímpio estiver na escassez. Enquanto esse povo estiver sendo abatido, glorifique a Deus, louve ao Senhor, exalte ao Deus Altíssimo, porque essa é a época de Deus operar maravilhas para aqueles que estão na igreja do Senhor. Quando você vê essa questão de Deus abatendo o ímpio, é porque Deus está levantando a sua igreja e prosperando a sua igreja. Havia, na época de Isaac, uma fome sobre a terra, além da primeira fome que havia na época de Abraão. E apareceu o Senhor a Isaac e disse a Isaac: não desça ao Egito, habita nesta terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, fique aqui. Palavras semelhantes também falou Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Deus mandou que Isaac ficasse naquela terra. E eu serei contigo e te abençoarei. Amados, Isaac tentou correr. Isaac tentou ir até mesmo para o Egito. Isaac tentou, de todas as formas, resolver a sua situação, porque ele passava uma época de escassez. Mas o Senhor permanece aqui, aonde há escassez, porque eu vou te abençoar. Amados, nós estamos vivendo em época de escassez. Você sabe o que isso significa? Que Deus vai nos abençoar. Que Deus vai nos prosperar. Que Deus vai nos multiplicar sobre essa terra. Que Deus vai nos trazer a palavra que diz que nós somos benditos ao ir, ao ficar e ao retornar de qualquer lugar. Essa palavra que eu trago hoje é para que você saiba que Deus vai manifestar o seu poder agora sobre a vida dos crentes, sobre a vida daqueles que adoraram a Deus em espírito e em verdade. Que Deus vai abrir porta onde não tem porta. Amados, quando há escassez na visão do homem é porque Deus está operando em bênção seródia no nosso meio e da nossa descendência. E Deus vai nos dar, a Bíblia fala lá em Gênesis 26 que Ele deu as terras. Eu te darei essas terras. Falou para Isaac. Amados, essa é a hora de nós tomarmos posse do nosso direito, da nossa herança, daquilo que é nosso por direito e por herança. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esta palavra é uma palavra profética. E o Senhor vai confirmar o juramento que fez até mesmo para Abraão, de multiplicar a descendência como as estrelas dos céus e dar a descendência a todas as terras por meio dela. Nós seremos benditos entre as nações. Porque quando nós olhamos para uma situação em que o ímpio é abatido, em que o político é abatido e que o servidor público que estava roubando é abatido e a justiça se levantando na terra e no meio dos homens, é porque Deus é conosco. É porque Deus é com sua igreja, porque Deus está levantando a sua igreja, porque Deus está nos abençoando. Porquanto Abraão, ele obedeceu à voz do Senhor e guardou os mandamentos de Deus e os seus preceitos. Quando nós observando
essas coisas que estão acontecendo sobre o Brasil, isso é mistério de Deus. É Deus mostrando para nós que Ele está abatendo o ímpio e levantando a sua igreja. Que Deus está abatendo o ímpio e levantando o seu justo. Que Deus está tirando da mão do ímpio e colocando na mão dos justos. Essa é a lei do Senhor. E Isaac habitava ali em Gerar. Isaac estava habitando e veio fome sobre a terra. Isaac tentou descer ao Egito e Deus falou: fica nesta terra que eu vou te abençoar. E perguntando-lhes os homens daquele lugar para Isaac acerca da sua mulher, ele disse assim: não, é minha irmã. Porque ele temia. Ele temia. Isaac temia. E esse também era um erro de Abraão. Muitas vezes, por medo, nós damos resposta no mundo espiritual que não é de Deus. Para que porventura ele falou aquilo que não é minha irmã, para que não matassem ele naquele lugar. Porque ela era formosa à vista. Amados, quando nós temos em dificuldades, quando nós estamos em dificuldades, nós costumamos a querer remendar as coisas, a querer remendar até mesmo com mentiras. A Bíblia fala em João 8,44 que todo aquele que mente é filho do diabo. Amados, nós não podemos concordar com as astúcias de Satanás. Isaac temeu, Abraão temeu, Jacó temeu e correu para a casa de Labão. Eram homens de fé, mas o temor, o medo das situações faziam que eles viessem a correr sobre a terra. E aconteceu que ele estava ali há muito tempo, na terra ali dos filisteus, em Gerar. E Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chegou para Isaac e falou assim, e disse: eis que é verdade que é tua mulher. Por que disseste que é tua irmã? Por que mentiu? E disse Isaac: porque eu dizia que porventura não me matasse por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que fizeste? Facilmente teria me deitado com a sua mulher. Amados, isso é muito sério. Uma mentira, ela traz sempre um delito. Uma mentira, ela traz sempre uma consequência. E quando Abimeleque viu essa resposta da parte de Isaac, ele falou assim: olha, eu vou mandar que este povo não toque neste homem nem na sua mulher, porque certamente nós morreríamos. E aí Isaac permaneceu naquela terra, porque Deus falou para ele ficar lá naquela situação. Ele estava sendo oprimido, estava com medo de Abimeleque, estava com fome naquela terra. E Deus se revela para Isaac e fala: permaneça aí que eu vou te abençoar. E Isaac, por fé, arou a terra. Lá na terra dos filisteus, ele arou a terra. Ele semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, depois da sua semeadura, ele colheu a 100 por um, a 100 medidas pelo um grão. Porque o Senhor estava com ele naquela terra de aflição. E o Senhor engrandeceu aquele homem. E ele ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Amado, na época da escassez, Deus vai abençoar os seus caminhos. Na época da escassez, seja na terra dos filisteus, seja na terra de Canaã, seja aonde for que tiver a escassez, que tiver as coisas vindo, saiba que Deus vai abençoar o povo de Deus. Quando nós vemos que Deus está abatendo a todo ímpio, é porque o Senhor nos chamou para os dias da colheita. É porque o Senhor nos chamou para uma grande seara. É porque o Senhor nos chamou como a poucos, os trabalhadores. Em Lucas 10:2 fala que os trabalhadores eram poucos naquela época. A Bíblia diz: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência.
Amados, se nós tivemos paciência até agora, é porque nós vamos colher. E vamos colher agora. A partir de hoje, a igreja vai estar colhendo pelo poder do nome de Jesus. Esta é a palavra profética. Até que receba a chuva têmpora e seródia. Ah, meu amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, um forte mover do poder de Deus para esses dias. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe nas nossas vidas, porque há crise no meio dos ímpios. Os macumbeiros, os agoureiros, os feiticeiros, os idólatras, os maçons, os kardecistas, aqueles que praticam o voodoo, aqueles que praticam até mesmo a Umbanda, a Quimbanda, seja lá quem for, irmão, que está dentro desse congresso, no meio dessas autoridades, eles estão sofrendo o peso da mão de Deus. Se eles estão sofrendo o peso da mão de Deus, é porque Deus está aliviando a sua mão sobre as nossas cabeças. E nós vamos prosperar. Quando Deus está abatendo o ímpio, é porque a igreja está se levantando. Quando Deus está abatendo o ímpio, é porque o ímpio, o crente está se levantando, o justo está se levantando. O Senhor vai nos enviar essa chuva seródia, conforme Joel, capítulo 2, verso 23. Portanto, meus amados, nós vamos colher facilmente uma quantidade de bênção da parte do Senhor. Nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vamos colher a promessa, aquilo que é pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a promessa dada por Deus a Abraão. O sinal que Deus vai nos abençoar é Deus operando na justiça. Dá uma olhada lá pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, profecia contra o reino de Satanás no YouTube, que você vai ver que em 2015 Deus já tinha anunciado essa sentença sobre a cabeça dos políticos. Em 2015, Deus já tinha sentenciado a sentença sobre todo servidor público que iria se envolver ou teria se envolvido com roubos. Amados, isso é muito sério. Além disso, a chuva têmpora e a seródia também trazem prosperidade. Uma prosperidade financeira para a vida dos filhos de Deus. Nós fomos abatidos durante muito tempo por este povo, por pastores, por bispos, por políticos. Pessoas só queriam sugar a gordura. Mas Deus agora está trazendo à casa do justo o direito. Aquilo que é nosso por direito e por herança. Creia no que eu estou te falando, as portas estão abertas para nós. Deus vai nos prosperar, é nessa época de crise. Aí é que Ele vai mostrar o seu poder, pelo poder do nome de Jesus. Sendo assim, meu amado, esta palavra, ela vai prevalecer conforme Efésios, conforme Atos capítulo de número 20. O Evangelho de Cristo está crescendo e causando um tremendo impacto em nossos dias. Esse evangelho, isso está acontecendo com o ímpio, é porque o evangelho está crescendo. Nós não temos um evangelho forte ainda sobre a nação brasileira, mas Deus está trazendo o seu poder sobre as nossas vidas. Amados, Ele vai nos trazer nessa época o melhor, a bondade do Senhor, os grandes feitos de Deus vão ser realizados, vai ser agora em nosso meio. Creia no que eu estou te falando. Nós precisamos agradecer ao Senhor por Ele estar tocando no ímpio, por Ele estar tocando no poder executivo, por Ele estar tocando lá no poder legislativo. Vamos agradecer a Deus pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque chegou a época de nós prosperarmos. Chegou a época de nós sermos cabeça e não ser cauda, andar por cima e não andar por baixo. Não lesando a ninguém, mas porque somos filhos do Deus Altíssimo, somos os cabeças deste negócio, nós não somos cauda, nós vamos andar por cima e não vamos andar por baixo. Deus vai nos dar conforme nós merecemos, conforme a fé de cada um, porque nós somos filhos de um Deus grande, e Ele fala, minha é a terra e a plenitude da terra, e dou ela aos filhos dos homens para que dela se fartem, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pois esses são os dias da sua glória. Certamente é a melhor época para se viver, é quando Deus está abatendo a cabeça do ímpio. Essa é a melhor época para se viver as bênçãos do Senhor. Olha o que eu estou falando, ouve bem o que eu estou falando, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus de paz esmagando a Satanás é sinal da nossa vitória.
Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. É os dias da bênção seródia. Chegou hoje. Hoje nesta terra chegou os dias da bênção do Senhor. É dessa forma que eu creio, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, minha amada, nesse período de crise que Deus está trazendo sobre a cabeça do ímpio. Que Deus faça você prosperar 100 por 1, como fez com Isaac, pelo poder do nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Meu nome é pastor Assênio Santos, pregador da palavra de Deus, enviado do reino, em nome de Jesus sobre esta terra. Meu telefone é 61 9612 8776. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Deus Altíssimo, em nome de Jesus.